También comenzamos este segundo día de las jornadas con una conferencia de Ángela Ferreira, que es directora y curadora del Festival Internacional de Fotografía Encontros da Imagem de Braga, en Portugal. El festival se dedica a mostrar fotografía de autor y tiene como objetivo desarrollar un programa de talleres que contribuyen a formar un creciente público de prácticas en el ámbito de la fotografía. Ángela es doctora en comunicación visual por la Universidad Federal de Río de Janeiro y por la Universidad de Minho de Braga. Además es máster por la Utrecht School of Arts Holland en European Media Master en Fotografía Digital. Bueno, Ángela está especialmente interesada en la fotografía documental y en los ensayos fotográficos que abordan cuestiones que pueden integrarse en el Festival de Encontros da Imagem de Braga. Y hoy nos va a hablar sobre su proceso de investigación y creación de Inha Abá, Corazón de Indio, que fue todo su proceso de investigación de su doctorado, que culmina en este bellísimo libro de artista que tenemos en display ahí al lado, con algunos guantes para los que quieran venir a verlos de cerca después de su conferencia. Ángela, muchas gracias y aprovecho también para darle un especial agradecimiento a la Embajada de Portugal y al Instituto Camões de Cooperación de la Lengua y al embajador Nuno Belo y a Raquel Cariñas por el apoyo que nos dieron en traer a Ángela acá. Muchas gracias. Los dejo con Ángela. Muito obrigada, Verónica. Eu gostaria de pedir primeiramente desculpa por não falar a língua. Vou falar bem devagar para que possa ser entendida por todos. Gostaria então de desejar-vos muito boa tarde, saudar a Verónica, agradecer ao Daniel Sousa pela belíssima oportunidade de me encontrar aqui. É um dia muito feliz porque tenho a oportunidade de apresentar-me também enquanto artista, não só enquanto curadora. Agradecer também ao apoio do Instituto Camões, na pessoa da Raquel Carinha, que conheci pessoalmente, que tive muito gosto em conhecer, e também o seu representante. Enfim, também e acima de tudo agradecer e informar que trilhar este caminho que me leva até ao Coração de Índio, que é um objeto e um livro de arte que vos vou apresentar, só foi possível graças ao apoio e à concessão dos povos indígenas que me acolheram e com quem convivi e aprendi ao longo de quase uma década. Enfim, espero fazer jus à sabedoria e às histórias de vida que comigo compartilharam. Eu gostaria de começar a apresentar o projeto Coração de Índio, que será amanhã efetivamente inaugurado na Cidade Velha, e hoje apresentar-vos em formato livro, mas em formato book trailer, ou seja, estamos a viver vários suportes, quer o suporte livro, quer o suporte de exposição, quer também a filmagem de um livro. Tudo isto, na verdade, faz jus àquilo que é o trânsito dos vários suportes. E, portanto, iria iniciar de imediato pelo projeto Livro de Artista, Book Trailer, que é... Vamos lá ver. Aqui vai. Este então é o Coração de Índio, ou em tupi, linguagem indígena, Inha Abá. Este é um livro de artista baseado no meu processo de investigação sobre as comunidades indígenas e caboclas do Nordeste do Brasil. Vocês estão a vê-lo na tela, mas depois terão a oportunidade de o desfolhar e vivenciar
porque é um livro que merece ser sinestesiado, sentido com todos os seus significados. É um livro objeto e único e ambicionou criar uma experiência artística e visual através de um percurso poético de investigação, reforçado pela intenção de valorizar uma estética afetiva perante a fotografia. Eu optei pela produção de um livro de artista porque, na verdade, é um espaço íntimo para guardar imagens e afetos. Daí que o livro possua múltiplas personalidades, pelo que, naturalmente, a tarefa de as explicar é muito complexa. Nesta publicação, trazemos incorporada uma bússola de um olhar estrangeiro, pelo que eu não posso ignorar a minha identidade portuguesa. O livro inicia com a presença de uma linha imaginária que mapeia o Nordeste do Brasil e pontua os lugares por onde passei. Reparem que, neste sentido, o jogo inicia com um retrato pintado de uma pequena indiazinha que é a metáfora para a viagem. Fascinados pela ideia misteriosa dos povos indígenas e na expectativa... Os retratos captados ao longo desta última década permitem um diálogo pela cultura indígena e a realidade nordestina, assim como as suas formas de representação. Na verdade, fascinada pela ideia misteriosa dos povos indígenas e na expectativa de revelar a riqueza dessa cultura em resistência, integrei neste livro retratos, desenhos, contos e mitos, o que permitiu refletir criativamente sobre a sua visão do mundo. É precisamente esta cultura distinta que atrai o nosso olhar, aqui simbolizado por esta paleta, que testemunha a passagem do tempo e as diferentes leituras que a fotografia e a pintura permitem. O Nordeste do Brasil, apesar de ser uma terra de fertilidade e fartura, revela a sua história e tragédia de um processo civilizatório sertanejo no destino de um povo indígena que se fundiu na carne e na alma dos seus inimigos. A cultura cabocla, nascida da violência e do caos colonial, é uma cultura que ensaia, na verdade, uma nação brasileira mestiça e profunda. Neste revelar de livro, damos a conhecer inúmeros personagens, aqui o pajé, responsável por acompanhar o parto das mulheres indígenas. Acedemos aqui ao recurso da duplicação de imagens, aludindo por breves instantes à ilusão do cinema. Associada à imagem da maternidade, deixamos sobressair a forte ligação indígena com a água, sendo este um poderoso símbolo dos povos indígenas. Ao longo da nossa trajetória, a luta pelo reconhecimento da identidade indígena veio sempre à tona, pelo que as suas representações, as suas cosmogonias e simbologias são elementos imprescindíveis para a abordagem da sua autorrepresentação. Com o livro de artista, pretendemos adentrar numa experiência que, ao modo de uma viagem, se foi desconstruindo e construindo aos poucos. Com o livro de artista, a natureza e o recurso a símbolos da cultura indígena surge vibrante, quer na fotografia, quer nos desenhos concebidos pelas crianças. A intenção foi a de colocar dois mundos em diálogo. Por um lado, o potencial da arte de representar esta cultura que existe para além da linguagem e a capacidade da fotografia de documentar cenas específicas e comunicá-las ao mundo. Passarinho do tamarim, mais do passarinho. A natureza e o recurso a símbolos da cultura indígena surge vibrante, quer na fotografia, quer nos desenhos concebidos pelas crianças. A intenção foi de colocar dois mundos em diálogo. O potencial da arte de representar esta cultura que existe para além da linguagem e a capacidade da fotografia de documentar cenas específicas e comunicá-las ao mundo. Taputari tuki jucho, soteno go buhuyakuan, tai paki tsaka he, ungi nakache. Awe awa. Koja hatu hutari chuhapi kuhaire maturemba. Hey na ha. Oh hey na ha. Hey na ha. Ote hoju happy pasha kama panja
Trata-se de uma história contada, como vem através de representações simbólicas, dos acontecimentos, das lendas e cenas da história indígena imaginada, reinventada e expressa nos contos e fábulas, que adquirem aqui também imensa força como elementos de narração, das figuras que permeiam o universo indígena, que é afinal uma cultura cabocla, infinitamente rica e reinventada. Foi ladrilha com moro e prata fina para os encantos passar. Ele veio, na ele veio, Havana. 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 No caminho da Nas infinitas interpretações, procuramos recorrer a diferentes estratégias. Dizia que, ao longo do livro, procurei sempre recorrer à justaposição, quer ao uso de desenhos de indígenas colocados por cima dos seus retratos. Portanto, todo o processo é um processo de imersão, quer no interior da cultura, como também da criatividade dos grupos indígenas com quem trabalhei. É neste universo que há mais de uma década tenho vindo a bisbilhotar em busca de retratos, ora no interior das casas de famílias indígenas e nordestinas, levando a cabo uma verdadeira odisseia em busca de um mesmo objeto, o retrato pintado ou a fotopintura. Estas fotografias mostram-nos um outro tempo, um tempo de pormenor e de observação com cuidado. A imagem sugere aqui uma fusão de mundos entre a realidade e a fantasia, o sagrado e o profano, o corpo e a alma. Também aqui procurei a ampliação dos significados, tirando partido das diferentes dobras e cortes que sugerem as diferentes camadas visuais que se sobrepõem em diferentes tempos e espaços. A escolha destas imagens, a sua edição e montagem, a inserção de todos os elementos táteis não se apresentam como meros registros documentais, mas como leituras possíveis de um universo imenso e rico de culturas, lutas e afirmações de identidades. Não apresentei o livro com a atitude exótica de documentar apenas o que se passou nos lugares, mas de despontar o olhar íntimo e familiar, tal como um álbum de família, para levar de volta às aldeias, para que os personagens, presentes e ausentes, se encontrem e reconstruam as suas histórias. Vejamos aqui alguns dos retratos. A viagem fez por... Vou falar devagarinho porque estou aqui a ser pressionada. Bom, mas enfim, falar português, na verdade, eu creio que faz parte também do processo de imersão e da maneira com que também trabalhei com as nações e, portanto, não posso dizer que este mundo se fez por um mundo onírico, pleno de alusões ao universo da pintura. E esta viagem é claramente evidente não só no tema, mas também na escolha dos símbolos que integram esta obra. Nesta alusão ao afeto, e de facto a afetividade é a grande base deste livro, provocamos a transição de memórias, gerando histórias de amor, de sofrimento e de ausência, pelo que são complementares a este livro 2 documentários que testemunham o percurso percorrido pelo sertão e pelas aldeias indígenas.
Estes retratos pintados e, na verdade, aquilo que é o somatório do projeto Inha Abá é um produto de uma inquietude e procura despertar para o ver. Embora tenha uma dimensão que cabe muito pouco no domínio do visível, antes do sensível a preencher-se pelo sublime toque da passagem do tempo e da sua eternidade. Fantasma de algo que já passou. Estes retratos pintados adivinham um universo privado que completa a racionalidade da narrativa, subjacente às imagens documentais. O que percebemos, afinal, nesta coleção não é nunca a representação nítida de qualquer coisa, mas o fantasma de algo que já passou. Por isso não encaro esta coleção como algo nostálgico ou como um regresso ao passado, mas como uma ferramenta de organização do caos, do entendimento de que o ser humano é capaz de construir e de ousar. Infinito quanto inacabável. Coração de Índio foi elaborado para sentirmos o redimensionar do tempo, pelo que o seu ritmo e linguagem tornam-no um objeto único em que o passado convive a par com o futuro, sendo por isso um objeto tão infinito quanto inacabado. Pandora. Forrado. Eu estou agora a dar-vos aqui a conhecer um outro capítulo este que é uma caixa forrada em tecido de chita, de estampas garridas, e que guardo nesta caixa uma coleção de retratos pintados e que apresento o resumo deste projeto em forma de booklet. Reparem que é também quase uma espécie de caixa de Pandora, onde se junta as fotopinturas mais significativas, com destaque para os retratos pintados das crianças. Admito que, naturalmente, a minha atração e fascínio por estes retratos no sentido de entender o mistério que os envolve, testemunhando os vários rituais, desde o nascimento até à morte. Por outro lado, a imagem conforta, e possuir o retrato de alguém que desaparece é uma forma de atenuar a crua dor de se deparar com a morte. Um dado quanto aos retratos das crianças é a regra que se devem parecer com o menino Jesus. Bom, a valorização da imagem individual é realçada aqui pelo traço da pintura, que embeleza a fisionomia dos retratos através da pintura, atribuindo nobreza a cada um dos elementos mais importantes e momentos mais importantes da vida. As mulheres, neste caso, usam blusas monocromáticas ou estampas de flores e cores vivas. Um destaque naturalmente ao mestre Júlio Santos, é o mestre da fotopintura do Nordeste, cuja orientação e sabedoria foram inspiração para o projeto artístico que hoje aqui nasce. A nostalgia e os fragmentos de álbuns de família sobressaem numa atraente perspectiva dramática envolta num manto sociocultural. Ups. Desculpem que isto... Não tenho como tirar isto. Obrigada. É só, certo, vamos continuar. Não, mas isto não é aqui, é no vídeo. Tem que ser no vídeo. Ótimo, muito obrigada. Dizia que estes retratos povoam a memória destas personagens que exibem orgulhosamente os vários rituais da sua vida, desde o casamento até cerimónias religiosas ao serviço militar. Afinal, devo dizer que todos parece que terminaremos em imagens desgastadas, queimadas e desbotadas. As fotografias aqui apresentadas procuram enfatizar isso. Foi ainda a nossa intenção estabelecer elos de afeto com entes queridos, daí também a decisão de retratar a minha família. E a fotografia nestes retratos vem sempre perpetuar os afetos, que nunca são iguais ou separáveis, depois de alguma vez tomarem forma. Com a fotopintura, os sujeitos têm a sorte de concretizar os seus sonhos e ideais, unindo as vantagens do realismo fotográfico e interferindo no real, quando ele se torna indesejado. A mensagem é a mais justa forma de os expressar.
Há algumas perguntas que eu gostaria de fazer com este projeto, nomeadamente aqui enfatizar a essência única da memória, através de uma estética construída, provocando algumas interrogações. Será que podemos gerar uma estética em que perdura apenas o afeto? Estaremos próximos de nos tornarmos só amor quando refletimos sobre o passado e a memória? Enfim, há neste projeto fotografias que não se escrevem, sendo só o seu tempo e o seu dono a infinita passagem a mais justa forma de os expressar. Por fim, e da mesma forma que guardei imagens dos meus entes queridos e de que isto é tão comum ao ser humano, juntar retratos junto ao nosso corpo, no sentido de transportarmos as imagens connosco, nasceu a ideia de produzirmos uma exposição de bolso. E aquilo que vocês estão a ver aqui é uma exposição ambulante e que consiste em 8 cartazes dobrados, anexos ao livro de artista. Nesta representação do sentimento, mostramos uma composição gráfica de retratos combinados com frases tupi sobre os mitos e histórias ancestrais indígenas. Embora se tratando de um recorte pessoal, traz lembranças sobre os retratos pintados e sobre as oficinas relatadas com os povos indígenas. Este é um modo de levar no bolso uma porção do mundo, uma espécie de álbum em forma de poema-objeto que cabe debaixo do braço e garante uma simbólica luta contra o esquecimento. Somos assim, enfim, defensores da existência de uma ligação afetiva que explica que a relação com a fotografia vale pelo que se sente e pelo que nos faz sentir. Possuir o mundo em forma de imagens é isso. É ter um lugar onde se guarda e que se não esquece. Tudo mais, por mais belo que possa ser, é uma passagem, é um desaparecimento. Da existência do... Estou aqui no processo de guardar este núcleo de afetos, de revelar o que é, na verdade, um objeto que compila várias fases do processo de imersão artística, na verdade, dá origem àquilo que é a síntese de um processo de investigação e, portanto, poderei dizer que o projeto se situa no âmbito da arte contemporânea e, portanto, propõe uma mudança de postura nas construções visuais de e para grupos de crianças indígenas. E, portanto, é neste processo e neste território que provoquei o confronto das nações com a possibilidade de criação e manipulação do seu autorretrato através da fotografia e da pintura. É uma pesquisa que se situa em vários âmbitos. Por um lado, do ponto de vista dos indígenas, que estão a desconstruir as suas imagens estereotipadas e a fabricar múltiplas imagens, e, por outro lado, também do ponto de vista do artista, que procura uma imersão em território que lhe é alheio. E, portanto, assumimos a perspectiva desse olhar artista, pesquisador e também educador, a sua imersão no mundo indígena ao utilizarmos propostas metodológicas diferenciadas e transversais, capazes de abarcar a riqueza e esta cultura tão distinta e tão sui generis. A par do livro, foi possível realizar uma série de projetos, exposições e intervenções artísticas, aqui representadas com certeza sobre um livro de artista e que encara o projeto como um importante instrumento filosófico e poético e medeia as relações entre afetos e a construção do conhecimento. Aqui há algumas imagens da nossa trajetória e não posso negar de que este projeto foi muito importante para a luta pelo reconhecimento da identidade indígena e ao mesmo tempo permitiu recuperar afetos e permitiu também fazer com que o registro entre o confronto entre o sujeito e o mundo para estas nações fosse realmente poderoso. Para além disso, eu gostaria agora de vos mostrar um pouco o que foram as oficinas, talvez para conhecerem o processo de imersão mais artístico. Awe, awe, awe.
Fabiana, Fabinho, Macaco, Cacá. Hey, cana no ateia, põe na missão. Miche. Hote home a kone hontanara. Hote home a kone hontanara. Taraquate, taraquate. Taraquate, taraquate. Meu nome é indígena Escorpião, que é meu filho Rosenildo, nome indígena de Awará, Lobo. Juerana é uma cobra e raizeiro é uma planta, a raiz. E o do meu menino é sapucaia. É esta cultura distinta que atrai o meu olhar e que permite múltiplas leituras quando conjugadas com a fotopintura. E a intenção foi a de colocar dois mundos em distintos. Por um lado, o potencial desta cultura que existe para além da sua linguagem e, por outro lado, a capacidade da fotografia documentar cenas específicas e comunicá-las ao mundo. E, por isso, há uma relação cruzada entre as minhas imagens e as imagens construídas pelos índios do Nordeste, que se encontram também em plena reconstrução da sua própria identidade. Com estas oficinas de autorretrato, levou-se para a comunidade um instrumento de diálogo com o mundo exterior e a possibilidade de se apropriarem da sua imagem. E acreditamos que através destes vários exemplos podemos apontar para uma experiência de uma estética afetiva que marcou a relação entre os povos indígenas e também a relação de o artista em imersão. Enfim, eu creio que o objeto, o livro, sintetiza a maioria do projeto, mas não esquecer também, na verdade, o que é que a pintura e a fotopintura para estas nações, especialmente para o Nordeste do Brasil, simboliza. Este aqui é o retrato do pintado do indígena Chico Tapeba, que foi captado há cerca de 10 anos e que marcou o início da nossa imersão pelo universo da fotopintura e que vem traduzir os afetos e a assumida recriada ligação do homem com a fotografia. E tomam muitas vezes emprestadas as palavras do Roland Barthes, quando diz que diante de um retrato, o retrato sempre me espanta como um espanto que dura e se renova inesgotavelmente. E realmente esse espanto, ele permaneceu ao longo de mais de uma década e, portanto, tenho vindo a bisbilhotar em busca de tantos retratos, ora no interior das casas de famílias, levando a cabo uma verdadeira odisseia
em busca deste mesmo retrato. E aqui há sempre realmente uma percepção de como se fazer chegar, depois de uma imersão tão profunda, chegar a um objeto, e o objeto pareceu-me ser o mais íntimo possível, e o que realmente poderia concretizar aquilo que é o objetivo do estudo, que é permitir a defesa de uma estética afetiva. Pareceu-me que o objeto de um livro pudesse guardar essas memórias e esses afetos. E, portanto, eis aqui o livro na sua percepção e no seu esplendor, mas que vem acrescentar também outras características que adquiri ao longo do tempo, nomeadamente o corte, o recorte, a cozedura do livro, a possibilidade de poder integrar outros desenhos e torná-lo, na verdade, um objeto mais pleno e único. E daí corporizar neste livro uma espécie de objeto, expressão sensível desta experiência, como sendo um despontar de um olhar íntimo e também familiar. Importa também concluir que não tive a intenção de representar exoticamente uma cultura, mas sim de devolver e levar este livro de volta para as aldeias, no sentido de resgatar e devolver um álbum de família. E, portanto, quando se vive num momento em que os álbuns vão desaparecendo, este é também o meu álbum que fiz juntamente com o álbum de família das comunidades com quem trabalhei. E creio que provavelmente fazia aqui um intervalo, não sei, Verónica, para permitir, não sei se estou a falar muito rápido, para te permitir alguma pergunta ou alguma... Vocês estão entendendo tudo? Sim? Bien, genial. Seguimos, Ángela, devagar e sempre. Então eu dizia que são complementares também a este livro um processo de imersão no universo da fotopintura. E aqui cabe-me uma reflexão sobre as condições políticas do meu trabalho, do trabalho de campo, e sobre a presença do pesquisador e da experiência imersiva do artista. Eu não posso negar que quando se chega a um ambiente tão diferenciado, a presença do pesquisador já vai afetar a realidade. E, portanto, comigo também não foi diferente, e a nossa permanência junto deste universo realmente interfere na postura. Vejamos aqui um retrato que acho maravilhoso, da forma como... Tirou todo, botou brinco, botou tudo. Como ela explica o retrato dela. Inventado para lá. Quer não? Nós reza aqui, aí as meninas vão, botam no peito, botam. As novenas de Nossa Senhora da Conceição, eu tenho uma noite, aí elas ajeitam tudo, aí botam essas coisinhas e aí fica aí. Iluminado. Começa a história? Sim. Ela está procurando aí uns negócios aí. Perderam a missa, hein? Que missa ligeira. Está com muitos anos que foi tirado. Nesse tempo eu tinha rosto, tinha cara, tinha tudo. Hoje só tem o projeto de... Hoje só tem o projeto. Muito obrigada. Eu talvez parasse porque, de facto, a história é tão rica. Eu perguntava-lhe o que é que ela via naquele retrato. E ela dizia assim: eu hoje não tenho nada, a minha cara nem existe, eu sinto-me tão velha,
mas o retrato conseguiu registar tudo o que é o traço e tudo o que é a minha memória. E é muito profundo, porque parece que é um fantasma que desaparece, mas que fica registado na fotografia. E aí esse afeto vem vibrante à tona, não obstante ser um retrato quase naif, como são os retratos de fotopintura tão presente no Nordeste do Brasil. A par deste trabalho de investigação, como vos disse, levei a cabo também um projeto dedicado às oficinas de trabalho, em que aqui era importante revelar a experiência do fazer fotográfico. E, portanto, trabalhei a partir de grupos minoritários, sejam indígenas ou não, o que permite não só ao pesquisador, como também ao artista, o acesso a um amplo espectro cultural que... Cancelar. Desculpa que... Vamos ver se eu me safo. Então dizia que este foi o princípio que norteou a nossa dissertação. Mais do que propriamente concluir ou tirar conclusões, importava-me interpretar o que os participantes desta oficina e os seus retratos pintados indicam sobre a representação acerca do seu mundo, e não estabelecer o que deveria ser dito dessa realidade. E então isto, quando se trabalha como investigador, podemos dizer que nós, pesquisadores, artistas e educadores, temos códigos e às vezes vozes que são inacessíveis à nossa apreensão e, portanto, é possível dar, através deste projeto, visibilidade a um discurso étnico e também original que dificilmente se apresentaria se não fora a imagem. E, ao mesmo tempo, surge a imagem como uma forma de fortalecimento e avaliação da tradição e da memória histórica. E, portanto, não apenas registando-a, mas construindo outras versões através do registro, como é o caso deste estudo. E, curiosamente, dizer também que as crianças... Isto até já estou a repetir um pouco, mas ao mesmo tempo o desenho das crianças é também o desenho do mundo. E esse mundo que é captado pela limpidez e pela surpresa dos primeiros olhares das crianças que descobrem se descobrem a si e ao sentido das coisas. E é verdade que a cultura globalizada tende a chegar e a uniformizar a expressão das crianças, até também as de cultura indígena. Mas também devemos afirmar que esta recepção infantil não é meramente passiva. As crianças muitas vezes interpretam e frequentemente são críticos do universo de onde vivem. Enfim, terminava então que este é um objeto inacabado, terminava dizendo isso, que é infinito, que é apenas um recorte do momento de reflexão sobre a minha investigação enquanto artista. Surgiu no âmbito de uma investigação académica, mas tem como objetivo contribuir para a expansão do conhecimento humano através da arte, recorrendo naturalmente à poesia e à intuição, que no livro dificilmente podem ser explicados de forma discursiva. Elas têm que ser vivenciados, experimentados e compreendidos pelos múltiplos sentidos, surgindo por isso também o livro como um instrumento de afetividade. Tal como um jogo, poderei dizer que o livro, neste livro, o espectador aceita decifrar os sentidos da imagem a partir da cultura visual onde está inserido, pelo que o processo não é de todo racional, mas sim inteiramente intuitivo, pois também o espectador leva para a leitura a sua leitura pessoal e a sua história pessoal.
Portanto, eu não estruturei a sequência deste livro como uma ordem, embora me pareça fazer sentido, eu não tenho a possibilidade de controlar o processo de recepção da imagem pelo leitor. Enfim, dizer também que é um projeto de co-pesquisa, junto com os participantes, sem esquecer naturalmente a complexidade e a riqueza das relações que se estabelecem entre os indígenas e os não indígenas. E, portanto, quer a escrita, quer o desenho, quer os mitos, quer o uso também de textos, propõem criar uma situação de interação com o espectador, este sim, capaz de inventar uma realidade a partir dos interstícios ou dos intervalos das imagens e dos textos. E, portanto, é um percurso que carrega consigo reflexões com alto teor de sensibilidade, expressos também aqui pelo processo tão imersivo e, portanto, esta coleção inserida aqui, no caso de uma caixa, ela tem a intenção de construir um arquivo, mas ao mesmo tempo vem expor o vazio, porque revela a impossibilidade de construir uma imagem global através dos registros pessoais. E, portanto, não encaro esta coleção como algo nada nostálgico, nem sequer como um regresso ao passado, mas sim como uma ferramenta de organização do caos, do entendimento que o ser humano é capaz de construir. E, enfim, terminava com essa indicação de que, de facto, possuir imagens é possuir também um pouco do mundo, e a fotografia vai-nos cada vez mais conquistando nesse objeto de ser e de se ter, e acima de tudo falar através do afeto, e é realmente um coração de verdade que a fotografia pretende expressar. Obrigada a todos. Gracias, Ángela. Eso fue precioso y hay muchísima información ahí. Nos contaste de cómo comenzaste toda esta investigación artística en un ámbito académico, desde tu investigación de doctorado, buscando contribuir hacia la comprensión, ¿no?, del ser humano. Y tantísimas cosas, hablaste del mestre Júlio Santos, el maestro de la fotopintura en el nordeste de Brasil, toda la construcción de un espacio afectivo, ¿no? Y la estética del afecto me pareció interesante, la construcción, la idea de la construcción de un núcleo de afectos. Es precioso y realmente después los que tienen tiempo, cuando abramos para el corte, si quieren venir con mucho afecto y cuidado y ponerse los guantecitos y mirar de cerca el libro. Bueno, abrimos para algunas preguntas que le quieran hacer a Ángela, no sé si sobre sus procesos de trabajo. Bueno, no veo si levantan la mano, levántenla bien. Mientras tanto, Ángela, hablaste de que ese libro vuelve a, que es hablaste de la no exotización del otro, en este caso indígena, y también el libro abre con una foto antigua de una mujer portuguesa, o sea que no obvias la relación entre el país colonizador, el cual desde tu identidad representas, y una investigación, o sea, estás llegando como haciendo una alusión a los orígenes de la antropología, ¿no? Y el antropólogo educado blanco que va a la colonia a estudiar al indígena, ¿no?, primitivo. Y en ese momento decís que la idea es que eso que se produce, que además hace todo un trabajo de búsqueda de investigación identitaria desde toda esta estética del afecto, que volvería a las proprias comunidades. Como ves isso sucedendo? Eu acredito que quando se parte de um ponto de partida como é eu ser estrangeira e, portanto, e ao mesmo tempo com uma carga que era ser portuguesa,
naturalmente parto com alguma dor. Parto com alguma dor no sentido do processo criativo ser mais complexo. Porque parto, não sei se sou eu, parto dessa dificuldade de olhar sem o preconceito e, portanto, entendi que gostaria de entrar sem ideias pré-concebidas e, portanto, procurava não só a visão exótica do que é a cultura indígena, tal como é prespassada pelos filmes, pela história, mas efetivamente pela sua simplicidade e, portanto, interessava-me não só a cultura indígena autêntica, mas, acima de tudo, a mixinização dos povos. E essa troca, ela foi cada vez mais viva, porque também eu troquei a minha arte com a arte deles. E, portanto, é um processo de mistura e de dupla mão, porque trabalhamos junto para a concepção de um álbum de família. E, portanto, o que ali estão a ver é um álbum de família que, como todos os álbuns de família, guardam afetos. E, portanto, acaba por ser o resumo dessa natureza, que é não comungar da perspectiva de um olhar estrangeiro, mas a perspectiva de, no processo imersivo, eu própria ser incluída no processo criativo. E, portanto, também eu sou resultado desta história e, portanto, fizemos história juntos nesta caminhada de afeto. No sé si respondí a la pregunta. Sí, está bien. ¿Qué se quedan ellos físicamente? Sí. ¿Ellos tienen otro tipo de álbum de familia que quedou com eles ou las fotos? Muitas destas imagens que vocês viram, que foram coloridas por eles, ficaram com eles. Portanto, são obras produzidas por eles e estão afixadas junto às fotos pinturas ou junto aos objetos de afeto que possuem nas suas casas, desde os troféus, desde os santos, desde, na verdade, os altares, que são os lugares à entrada da casa onde se guardam os objetos que são os nossos objetos especiais. E, portanto, estas fotopinturas que eles mesmos desenharam, quer as crianças e depois, futuramente, também os adultos, porque gostariam de experimentar também o processo de pintura, povoam as suas casas e, portanto, o testemunho está dito, conquistamos terreno e conquistamos também a estética. ¿No? Muy bien. Acá tenemos una pregunta. Si espera el micrófono por la transmisión, muchas gracias. Bueno, una pregunta de pronto que también parte de un preconcepto. A la hora de llevar adelante esta tarea, lo más sencillo fue aproximarse a los niños, el trabajo con los niños, o todos, adultos, jóvenes, ancianos. Me da curiosidad cómo fue el ida y vuelta del que estás hablando. Eu creio que percebi a pergunta e vou tentar explicar. Quando nós pensamos na felicidade e quando recuperamos questões sobre a felicidade, recorremos sempre à infância. Porque é na infância que recorremos quando sentimos que fomos eventualmente felizes. E, portanto, parti da infância prioritariamente porque gostaria de recuperar esse lado de felicidade. Mas até os adultos foram chamados a participar porque também foram colocados perante esta experiência de desenhar, que é uma experiência que é própria das crianças. E, portanto, não obstante ser um projeto dirigido para crianças prioritariamente, foi impossível evitar que os adultos quisessem participar, porque também gostariam de experimentar as mesmas ideias e os mesmos exercícios. Portanto, foi impossível limitar o grupo de estudo e, portanto, contaminou toda a aldeia. Mas começou por ser a infância. Sim, obrigada.
¿Cuánto tiempo estuviste haciendo este proyecto, Ángela? ¿Cuántos viajes? ¿Cuántas aldeas? ¿Cuántos años? Eu desenvolvi o projeto em 6 nações indígenas. Foi um projeto que não foi contínuo, foi um projeto muito intervalado, porque foi âmbito de um projeto de doutoramento, portanto foi mais concreto durante 4 anos de trabalho, mas sempre foram feitas muitas indas e vindas ao terreno. Portanto, não posso concretizar quanto tempo, mas provavelmente tudo junto terei ficado 1 ano em trabalho de campo para executar este projeto. E a decisão do livro de artista só vem no fim, só nesse resultado. Eu creio que é depois de uma viagem, a mesma necessidade de se criar um álbum surgiu só nesta fase de fechar capítulos e ainda bem, porque resultou num objeto de fecho, de encerramento e que despoleta um livro de artista. Ahí hay una pregunta al fondo. Si levantas la mano de vuelta, si te identifican. Quería te preguntar, aparte del circuito del libro, de fotolibro, ¿cómo circula el trabajo en el circuito cultural o de exposiciones, galerías, museos? ¿Cómo circula tu trabajo? A pergunta é bastante inteligente pelo seguinte. O projeto nasce no ambiente académico e, portanto, ele foi pensado para executar uma tese de doutoramento que faz parte deste projeto. Eu vivia na angústia de que a minha tese de doutoramento terminasse numa estante de biblioteca académica e, portanto, não querendo e resistindo contra isso, nasceu o livro de artista que faz parte integrante da tese, mas que agora se autonomiza do ambiente académico para entrar no universo artístico. E a oportunidade de um fotolivro é realmente uma belíssima plataforma, porque permite dialogar com outros fotolivros que, não nascendo no universo académico, podem ter também algo para dizer através da academia. E aqui um ponto de partida que a academia precisa ainda de trabalhar muito para que as artes que conquistem terreno e para que as teses de doutoramento possam ser também teses mais artísticas e que conquistem mais produto artístico. E, portanto, esta é uma das primeiras teses aceites em Portugal com um projeto artístico. E, portanto, isto mostra alguma evolução no universo académico a aproximar-se do universo artístico. A nível de circuito, o projeto vai circulando em exposições, estará em breve, estará aqui, obviamente, com muito prazer amanhã numa inauguração na exposição na Cidade Velha, mas circulará no Centro de Fotografia de Bilbao também, sempre acompanhado com investigação e com um projeto de legitimação do discurso académico a par de um discurso mais artístico e também mais de construção de pensamento. ¿Tenemos tiempo para una preguntita más? Bueno, Ángela, te quería agradecer por compartir este proyecto que está muy fresco y agregar que además de todo este trabajo en torno a enfatizando el afecto, que me parece que nunca viene mal dedicarse a enfatizar eso en el mundo, generaste un trabajo que en lugar de enfocarse en la denuncia de pueblos que están, digamos, siempre sufriendo, ¿no? La inminencia de la extinción de sus culturas originarias, en lugar de mirarlo desde ese lugar, generaste en todo este trabajo conjunto lo que nos hablaba Roberto el domingo en la inauguración de su muestra cuando hablaba de poiesis, ¿no? El significado
de la palabra original latín de poesía, que no alude al escribir textos de determinada manera, sino a trabajar. Y generaste un proyecto lleno de optimismo y belleza y afecto, muy poético, desde todo ese trabajo conjunto. Te les felicito, es precioso y muchas gracias. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos.